Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Vale lembrar que esta obra foi publicada em 1937, portanto algumas passagens podem não se aplicar totalmente aos dias atuais. Fiz algumas exclusões de trechos desconexos e revisei o conteúdo com o auxílio da inteligência artificial, para facilitar a compreensão. Hoje, vamos analisar a 15ª parte do livro. Ressalto que estamos dividindo o conteúdo em partes, e não necessariamente em capítulos. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. O cérebro. Uma radiodifusão e estação receptora para pensamentos. O 12º passo para riquezas. Mais de 20 anos atrás, o autor, trabalhando ao lado do recém-inventor Dr. Alexander Graham Bell e do Dr. Elmer R. Gates, observou que todo o cérebro humano funciona como uma radiodifusora e estação receptora de vibrações de pensamento. Por meio do éter, de maneira semelhante ao funcionamento do rádio, cada cérebro é capaz de captar vibrações de pensamento que são libertadas por outros cérebros. Em relação à declaração anterior, é importante comparar essa ideia com a descrição da imaginação criativa, conforme apresentada no capítulo de imaginação. A imaginação criativa funciona como o receptor do cérebro, recebendo pensamentos vindos de outros cérebros, sendo uma espécie de canal de comunicação entre a mente consciente, ou racional, e as 4 fontes de estímulos de pensamento. Quando a mente é estimulada, ou seja, quando é ativada por uma vibração de alta frequência, ela torna-se mais receptiva às vibrações de pensamento transmitidas pelo éter a partir de fontes externas. Esse aumento na receptividade é influenciado tanto por emoções positivas quanto negativas, pois estas podem amplificar as vibrações de pensamento. Vibrações com uma taxa extremamente alta são as únicas capazes de serem captadas pelo éter de um cérebro para outro. Pensamento, portanto, é energia que viaja a uma taxa elevada de vibração. Quando o pensamento é amplificado por emoções principais, como as emoções relacionadas ao sexo, que ocupam uma posição de destaque na lista de emoções humanas devido à sua intensidade e força motriz, ele vibra numa frequência maior do que o pensamento comum. É esse tipo de pensamento altamente vibrante que consegue passar de cérebro para cérebro pelo mecanismo de radiodifusão mental. A emoção de natureza sexual, em particular, está no topo da lista de emoções humanas em termos de intensidade e força de motivação. Quando estimulada, essa emoção faz com que o cérebro vibre a uma frequência muito mais rápida do que na ausência ou inatividade dela. O resultado dessa transmutação de energia sexual é o aumento na taxa de vibração dos pensamentos, tornando-os altamente receptivos às ideias que o éter carrega. Por outro lado, quando a mente vibra em alta frequência, ela não só atrai pensamentos e ideias liberados por outros cérebros, mas também começa a gerar pensamentos próprios, que parecem essenciais para o indivíduo antes de serem captados e processados pela subconsciente. Assim, fica claro que o princípio de radiodifusão depende do sentimento ou emoção que o indivíduo associa aos seus pensamentos, os quais são então transmitidos à sua mente subconsciente. A mente subconsciente funciona como uma estação de transmissão a partir do cérebro, enviando vibrações de pensamento por meio de radiodifusão. A imaginação criativa atua como o receptor dessa transmissão, captando as vibrações do éter. Quando combinadas com os fatores poderosos da mente subconsciente e com a capacidade da imaginação criativa, essas ações formam um sistema de envio e recepção que constitui o funcionamento do nosso sistema de radiodifusão mental. O princípio de autossugestão é o meio pelo qual você pode ativar sua estação de radiodifusão mental no momento desejado. Como ensinado no capítulo sobre autossugestão, esse método permite transformar seus desejos em resultados concretos, incluindo a realização financeira.
Operar essa estação de radiodifusão mental é relativamente simples, envolvendo 3 princípios principais: utilizar sua mente subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Essas ferramentas funcionam de maneira coordenada a partir de um elemento central, o desejo. Todo o procedimento começa com um desejo firme e definido. As maiores forças, incluindo as mais intangíveis, muitas vezes são as que mais influenciam nossas vidas. A Depressão Mundial destacou a importância dessas forças invisíveis, às quais o homem sempre dependeu, embora até agora seu entendimento delas tenha sido limitado às percepções sensoriais físicas, aquilo que pode ser visto, tocado, pesado ou medido. Hoje, estamos entrando na era mais magnífica de todas, uma idade que nos ensinará sobre as forças intangíveis do universo. Talvez descobriremos que o outro eu, o nosso eu superior, além do ego físico que vemos refletido no espelho, seja mais poderoso do que qualquer elemento visível. Às vezes, as pessoas falam de modo superficial sobre o que é intangível, aquilo que não podemos perceber pelos 5 sentidos. E ao ouvirmos isso, devemos lembrar que todos somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. O conjunto da humanidade não possui o poder de resistir ou controlar a força intangível que se manifesta nas ondas que atravessam os oceanos. O homem não consegue compreender a força invisível da gravidade que mantém a Terra suspensa no espaço, nem possui a capacidade de controlá-la. Assim como é impotente diante de uma tempestade de trovões, o homem é igualmente desamparado perante a força invisível da eletricidade. Ele nem sequer sabe o que ela é, de onde vem ou qual é seu propósito. Nem por isso essa ignorância termina aí. O homem também não entende a força intangível e a inteligência que está embalhada na própria terra, a força que lhe fornece toda a comida, todas as roupas que veste, todo o dinheiro que leva no bolso. Por último, mas não menos importante, mesmo com toda a sua cultura e educação, o homem entende pouco ou absolutamente nada da força intangível mais poderosa de todas: o pensamento. Ele conhece pouco, ou quase nada, sobre o cérebro físico e a complexa rede de maquinaria que converte o pensamento em resultados materiais. No entanto, estamos entrando numa época que trará maior clareza sobre esse tema. Cientistas começaram a dedicar atenção ao estudo do cérebro, essa magnífica maravilha, e embora ainda estejam em sua fase inicial, já descobriram o suficiente para reconhecer que o cérebro humano funciona como um painel de controle central, com milhões de conexões, cerca de 15 milhões de ligações que formam uma rede organizada, não aleatória. É algo tão impressionante, afirmou o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que até mesmo figuras astronômicas envolvendo milhões de anos-luz parecem insignificantes quando comparadas. Estima-se que o córtex cerebral humano contenha de 10 a 14 bilhões de células nervosas, organizadas em padrões definidos, não ao acaso. Técnicas modernas de eletrofisiologia, que utilizam microelétricas radiofrequências e registros de variações de potencial extremamente sensíveis, têm mapeado essas células com alta precisão, medindo diferenças de energia ínfimas de 1/1000º de volt. É inconcebível que uma rede tão complexa de maquinaria exista apenas para as funções físicas, como o crescimento e manutenção do corpo. É mais provável que o mesmo sistema que permite a comunicação entre bilhões de células cerebrais também seja o meio de comunicação com forças invisíveis e intangíveis. E, após a elaboração deste livro, antes que o manuscrito fosse enviado ao editor, uma análise publicada no New York Times relatou uma pesquisa organizada por uma grande universidade e seus investigadores, que estavam explorando fenômenos mentais. Essas investigações chegaram a conclusões que se relacionam com muitos dos conceitos aqui apresentados. O artigo abordou brevemente o trabalho do Dr. Ryan e seus colegas na Universidade de Duke sobre o que é a telepatia. Há um mês destacamos os resultados notáveis do professor Ryan e sua equipe, que realizaram mais de 100.000 testes para determinar a existência de telepatia e clairvoyance.
Esses resultados foram resumidos em 2 artigos publicados na revista de Harper. O segundo, recentemente divulgado, tenta esclarecer o que se entende por esses modos de percepção extrasensorial. De acordo com o pesquisador E.H. Wright, a existência atual de telepatia e clarividência é considerada por alguns cientistas altamente provável, com base nos experimentos realizados em Reno. Foram solicitados a vários participantes que identificassem, sem olhar, cartões de um pacote sendo mostrado a eles, e muitos conseguiram nomear corretamente uma quantidade excessiva de cartões, algo cuja chance de ocorrer por acaso é de menos de 1 em 1 milhão de milhões. Como esses poderes, se realmente existem, operam além dos sentidos conhecidos, não há órgãos específicos para eles. Os experimentos mostraram que esses fenômenos funcionam com a mesma facilidade a quilômetros de distância quanto no mesmo quarto. Além disso, Wright sugere que esses poderes não podem ser explicados por teorias físicas convencionais, pois não obedecem às leis de diminuição de energia com a distância, como as radiações conhecidas. Telepatia e clarividência não seguem essa lógica, embora possam ser influenciadas por fatores físicos semelhantes aos demais poderes mentais, como estímulos de alerta ou relaxamento. Contrariando a opinião popular, esses fenômenos não se intensificam quando a pessoa está adormecida ou meio adormecida. Pelo contrário, tendem a funcionar melhor quando o indivíduo está desperto e atento. Reno descobriu que drogas sedativas diminuem esses efeitos, enquanto estimulantes aumentam sua manifestação. Até mesmo o mais confiável dos operadores mental não consegue obter bons resultados sem dedicação e cuidado na tentativa de aprimorar esses contatos psíquicos. Uma conclusão que Wright sugere com certa confiança é que telepatia e clarividência realmente são manifestações da mesma faculdade, ou seja, a habilidade de ver uma face de um cartão escondido abaixo de uma mesa parece ser exatamente a mesma de ler, um pensamento que permanece oculto em outra mente. Ainda há dúvidas sobre isso, mas os resultados observados até agora indicam que em todas as pessoas que demonstraram esses fenômenos, ambos os poderes, de ver e de ler mentes, se manifestaram com igual vigor e precisão. Seja por meio de telas, paredes ou grandes distâncias, esses efeitos parecem não depender de obstáculos nem de nenhuma intervenção física perceptível. Wright leva essa conclusão além, sugerindo que esses fenômenos parecem ser apenas manifestações de uma mesma faculdade. Ele explica que experiências extrasensoriais, sonhos proféticos e premonições de desastres podem também fazer parte dessa mesma capacidade. O leitor não é obrigado a aceitar essas conclusões de imediato, mas a evidência apresentada por Reno é convincente e deixa uma impressão forte. Quanto às condições sob as quais a mente responde a esses modos extrasensórios de percepção, sinto-me à vontade para acrescentar ao testemunho dele. Eu e meus colegas descobrimos o que acreditamos ser as condições ideais para estimular a mente, de modo que o chamado sexto sentido, como será explorado no próximo capítulo, possa funcionar de forma prática e efetiva. Essas condições envolvem uma colaboração estreita e íntima entre eu e 2 parceiros de minha equipe. Após muita experimentação, descobrimos como estimular nossas mentes, aplicando um princípio semelhante ao que foi descrito no capítulo sobre os conselheiros invisíveis, de modo que, ao fundirmos nossas 3 mentes em uma só, encontramos soluções para uma ampla variedade de problemas pessoais e profissionais apresentados por nossos clientes. O procedimento é bastante simples. Sentamo-nos à mesa de uma conferência, claramente definimos a natureza do problema do momento e começamos a discutir. Cada um contribui com qualquer pensamento que venha à mente. O aspecto estranho desse método é que ele coloca cada participante em comunicação com fontes de conhecimento desconhecidas, completamente fora de sua experiência habitual. Se você compreende o princípio apresentado no capítulo sobre a mente mestre, reconhecerá este método de mesa redonda como uma aplicação prática dessa mesma ideia. Essa forma de estimular a mente por meio de tal harmoniosa de assuntos definidos entre 3 pessoas
É um exemplo do uso mais simples e eficiente da mente mestre. Qualquer estudante desta filosofia pode, ao seguir um procedimento semelhante, rapidamente alcançar a fórmula de Carnegie, que foi destacada na introdução. Se isso ainda não parecer relevante para você, marque esta página e releia depois de concluir o último capítulo. A depressão foi, na verdade, uma dádiva disfarçada. Ela reduziu o mundo a um ponto de partida completamente novo, oferecendo a todos uma oportunidade inédita de recomeçar e criar algo novo. O sexto sentido, a porta para o templo de sabedoria. O 13º princípio é conhecido como o sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode e certamente comunicará de forma voluntária, sem qualquer esforço ou solicitação por parte do indivíduo. Este princípio representa o auge da filosofia apresentada aqui. Pode ser assimilado, compreendido e dominado apenas após a compreensão plena e a aplicação eficaz dos 12 princípios anteriores. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que está relacionada à imaginação criativa. Também foi chamado de jogo receptor, pois é por meio dele que ideias, planos e pensamentos ascendem na mente. Essas dardos de inspiração, às vezes, são chamados de corcundas ou insights. Descrever o sexto sentido é uma tarefa extremamente difícil. Não pode ser explicado a alguém que não tenha dominado os outros princípios desta filosofia, pois essa pessoa não possui o conhecimento ou a experiência necessária para compreender ou reconhecer o que o sexto sentido realmente é. Entender o sexto sentido só vem de dentro, por meio de meditação, desenvolvimento mental e prática. Provavelmente, ele serve como meio de contato entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Por isso, é uma combinação de aspecto mental e espiritual, sendo considerado o ponto de conexão entre a mente humana e a mente universal. Depois de dominar todos os princípios apresentados neste livro, você estará preparado para aceitar uma afirmação que, à primeira vista, pode parecer inacreditável, mas que é verdadeira. Por meio do sexto sentido, você será alertado a tempo de evitar perigos iminentes e informado oportunamente sobre oportunidades a serem aproveitadas. Ele virá para ajudá-lo e, com o desenvolvimento do sexto sentido, atuará como um anjo da guarda, sempre aberto para conduzi-lo ao templo de sabedoria. Se essa afirmação é verdadeira ou não, você nunca saberá até seguir as instruções aqui descritas ou algum método semelhante de prática. O autor não acredita nem defende a ideia de milagres, pois conhece suficientemente a natureza para saber que ela opera sempre dentro das leis que ela mesma estabeleceu. Algumas das leis da natureza são tão incompreensíveis que muitas vezes parecem produzir o que chamamos de milagres. O sexto sentido chega a ser tão próximo de um milagre quanto qualquer coisa que eu tenha experimentado, e isso acontece apenas porque ainda não compreendo completamente o método pelo qual esse princípio opera. Deixo claro uma coisa: há um poder, uma primeira causa, uma inteligência que penetra todos os átomos de matéria e engloba toda a energia perceptível ao homem. Essa é a inteligência infinita. Ela transforma uma pequena semente em uma árvore de carvalho, uma gota de água em um rio, faz a água correr colina abaixo de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia, o inverno seguir o verão, cada elemento mantendo seu lugar e relação com os demais. Segundo a filosofia aqui apresentada, essa inteligência pode, através dos princípios ensinados, ser atraída para ajudar, transformando desejos em formas materiais concretas. Eu mesmo tenho esse conhecimento porque experimentei e vivenciei isso, e continuo experimentando. Passo a passo pelos capítulos anteriores, você foi conduzido a este último princípio. Se dominou todos os princípios anteriores, está agora apto a aceitar, sem ceticismo, as extraordinárias reivindicações feitas aqui. Caso ainda não tenha dominado completamente esses princípios, é essencial que o faça antes de determinar se essas afirmações são fatos ou ficções. Durante minha juventude, enquanto vivia na fase de admiração de heróis,
procurei imitar aqueles que mais valorizei. Descobri que o elemento de fé, ao assumir essa postura de imitá-los, me concedeu uma grande força para alcançar prosperidade e sucesso. Nunca abandonei totalmente esse hábito de admirar seres grandes, mesmo depois de deixar a juventude. Minha experiência me ensinou que a próxima melhor coisa para alcançar a grandeza é imitar o grande, sentindo e agindo como eles o fizeram, ao máximo possível. Muito antes de eu escrever minhas primeiras linhas para publicação ou fazer discursos públicos, pratiquei o hábito de moldar meu caráter, imitando 9 homens cujas vidas e realizações me impressionaram profundamente: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford e Carnegie. Durante anos realizei encontros imaginários que chamei de reuniões com meus conselheiros invisíveis. Todos os dias, pouco antes de dormir, fechava os olhos e, na minha imaginação, via esses grandes homens sentados ao redor de uma mesa de conselho comigo. Essa prática me deu a oportunidade de estar entre pessoas que considerei ser grandes e, na verdade, tomar a posição de líder como um verdadeiro presidente do grupo. Tinha um propósito claro e definido para essas reuniões noturnas. Meu objetivo era reconstruir meu próprio caráter, incorporando, em certa medida, as qualidades de meus conselheiros imaginários. Desde cedo na vida, percebi que precisava superar as limitações de um ambiente de ignorância e superstição, e por isso, assumi a tarefa consciente de um renascimento voluntário, usando este método que aqui descrevo. Como estudante dedicado de psicologia, sabia que todos nós somos quem somos, por causa dos pensamentos dominantes e desejos que mantemos. Entendia que desejos profundamente enraizados fazem a pessoa buscar formas externas de expressar e transformar esses desejos em realidade. Também sabia que a autossugestão é um poder formidável na formação do caráter. Na verdade, é o princípio principal pelo qual o caráter é construído. Com esse conhecimento, utilizei os princípios de funcionamento da mente para me preparar a reconstruir meu caráter. Durante as reuniões imaginárias do conselho, chamava meus conselheiros e pedia a cada um deles que contribuísse, enunciando em voz alta e clara o que desejava. Sr. Emerson, desejo adquirir a compreensão extraordinária da natureza que marcou sua vida. Peço que deixe uma impressão na minha mente subconsciente de quais qualidades o habilitaram a entender e harmonizar-se com as leis do universo. Ajude-me a acessar e utilizar qualquer fonte de conhecimento disponível para esse fim. Sr. Burbank, peço que compartilhe comigo o conhecimento que lhe permitiu fazer a seiva do cacto derramar seus espinhos, tornando-se comestível, que o ajudou a fazer 2 lâminas de grama crescerem onde antes só havia uma, e a combinar cores de flores de forma a criar esplendor e harmonia, trazendo prosperidade às suas criações. De Napoleão quero aprender, por meio da imitação, sua habilidade extraordinária de inspirar e despertar nos outros um espírito de ação e coragem. Sr. Paine, desejo adquirir de você a liberdade de pensamento, a coragem e a clareza com que expressou suas convicções, que o distinguem. Sr. Darwin, quero aprender com você a paciência extraordinária e a habilidade de estudar causas e efeitos com objetividade, assim como fez na ciência natural, sem preconceitos ou prejuízos. Sr. Lincoln, desejo incorporar em meu caráter o seu forte senso de justiça, o espírito incansável de paciência, seu humor, sua compreensão humana e sua tolerância, qualidades que foram suas marcas distintivas. Sr. Carnegie, sou profundamente agradecido por minha escolha de um caminho de trabalho que me trouxe felicidade e paz de espírito. Desejo adquirir uma compreensão completa dos princípios do esforço organizado que você aplicou com tamanha eficácia na construção de uma grande indústria. Sr. Ford, você foi uma das figuras mais úteis na minha trajetória, pois forneceu essencial material de trabalho para mim. Quero adquirir seu espírito de persistência, determinação, confiança e autoconfiança, que o permitiram superar a pobreza, organizar, unificar e simplificar os esforços humanos. Assim posso ajudar outros a seguir seus passos. Sr. Edison,
Você se tornou uma presença próxima por todo o impacto pessoal que teve na minha busca por sucesso e na compreensão das causas do êxito e do fracasso. Desejo adquirir seu extraordinário espírito de fé, que o guiou a descobrir tantos segredos da natureza, e seu incessante labor, que muitas vezes lhe trouxe vitórias após derrotas. Meu método de se conectar com esses conselheiros imaginários variava conforme as características de caráter que mais desejava desenvolver naquele momento. Estudei cuidadosamente as vidas deles, seus feitos e qualidades. Após alguns meses dessa prática diária, fiquei surpreso ao perceber que essas figuras fantasiosas se tornaram, de certo modo, reais para mim. Cada um desses 9 homens desenvolveu características únicas que me surpreenderam tremendamente. Por exemplo, Lincoln cultivou o hábito de ser sempre pontual, entrando na reunião de forma solene, caminhando lentamente com as mãos cruzadas na espalda e, às vezes, parando para descansar a mão no meu ombro, sempre com uma expressão séria, marcado pelo peso de liderar uma nação dividida. Outro exemplo. Burbank e Paine muitas vezes surpreendiam com ideias engenhosas e até chocantes para meus colegas. Certa noite, Paine sugeriu que eu preparasse uma palestra sobre a idade da razão e a proferisse em uma igreja onde costumava participar. Todos riram, exceto Napoleão. Ele franzia a boca, gemeu alto e olhou para todos com espanto, imbuído de uma atitude de que a igreja não deveria ser reformada. Ela deveria ser usada como uma ferramenta de atividade e estímulo social e não de mudança. Certa ocasião, Burbank chegou atrasado, radiante, e explicou que tinha estado experimentando uma técnica para fazer árvores de maçã crescer em qualquer tipo de solo. Paine reagiu lembrando que a maçã tinha sido o início de toda a dificuldade entre homem e mulher. Darwin riu alegremente, dizendo que Paine deveria visitar as pequenas serpentes que cresciam entre as árvores de maçã, que muitas vezes se transformavam em grandes cobras. Emerson comentou: nenhuma serpente, nenhuma maçã. E Napoleão concluiu: nenhuma maçã, nenhum Estado. Lincoln, por sua vez, acostumou-se a ser sempre o último a deixar a mesa após cada reunião. Em uma ocasião, apoiou os braços na mesa, de cabeça baixa, permanecendo assim por minutos. Eu não tentei perturbá-lo. Quando finalmente levantou a cabeça lentamente, levantou-se, foi até a porta, virou-se, voltou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse: meu menino, você precisará de muita coragem para manter seu propósito na vida. Mas lembre-se, quando as dificuldades aparecerem, as pessoas comuns têm bom senso. É na adversidade que esse senso se desenvolve. Certa noite, Edison entrou na sala, caminhou até a minha esquerda, onde Emerson costumava sentar-se, e disse: você está destinado a testemunhar o segredo da vida. Quando o momento chegar, verá que ela consiste em grandes enxames de energia, ou entidades, tão inteligentes quanto pensamos que os seres humanos são. Essas unidades agem como grupos, como colmeias de abelhas, permanecendo juntas até que se desintegram por falta de harmonia. Ele explicou que essas unidades têm opiniões diferentes, assim como as pessoas, e frequentemente entram em conflito. Essas reuniões, que você realiza, seriam muito úteis, pois trariam de volta algumas dessas mesmas unidades de vida que serviram aos meus colegas durante suas vidas. Essas unidades são eternas. Eles nunca morrem. Seus pensamentos e desejos próprios atuam como ímãs, atraindo unidades de vida do vasto oceano de energia que existe lá fora. Apenas as unidades que estão em harmonia com a natureza de seus desejos são atraídas por eles, formando grupos de energia que se alinham com seus interesses. Quando os outros colegas do conselho começaram a entrar na sala, Edison levantou-se lentamente e caminhou em direção ao seu assento. Naquele momento, Edison ainda estava vivo. A experiência me impressionou profundamente, ao ponto de eu perceber e compartilhar com ele o que tinha acabado de acontecer. Ele sorriu amplamente e disse: seu sonho era mais uma realidade do que você pode imaginar. Ele não quis adicionar mais nada àquela declaração, deixando o momento repleto de significado.
Concluímos mais uma etapa do nosso estudo, baseado na obra Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas sessões. Agradeço pela sua atenção e espero você no próximo vídeo.